Coisas impensáveis aconteceram na enchente histórica de 2024. Uma delas foi andar de bote pelas ruas do bairro Sarandi, um dos mais populosos de Porto Alegre. Ninguém está pronto para passar por isso e ninguém está pronto para fazer uma cobertura dessas, por mais que a gente esteja acostumado e seja treinado a encarar situações difíceis. Mas ali naquele bote, 20 dias depois do início da enchente, quando a gente viu o nível da água, um silêncio absoluto. Isso, se a gente pensa que é um bairro dos mais populosos, ou talvez o mais populoso de Porto Alegre, é muito forte. No dia 25 de maio do ano passado, o Jean, eu, outros moradores e militares do Exército Brasileiro estivemos exatamente nesta rua, mas de bote, porque era a única maneira de chegar no bairro Sarandi. E exatamente em cima daquela casa ali havia uma geladeira. Encontramos a dona da geladeira, a Jéssica. No dia da reportagem, eu estava na casa de um amigo meu e a minha prima mandou: olha, a nossa casa está na TV. E quando a gente viu a geladeira, eu disse: meu Deus. Nunca é fácil lembrar de coisas tristes, né? Mas qual é o teu sentimento agora? Como é que tá o coração? É vitória, né? Um sentimento de vitória, que a gente conseguiu ter tudo novamente, voltar para casa sãos e salvos, porque tem muita gente que perdeu a casa, perdeu família. E isso que, né, é complicado, mas, gente, graças a Deus, somos vitoriosos de ter voltado, conquistando as coisas aos poucos, e o resto a gente vai levando. O Sarandi foi o mais atingido pela enchente de maio do ano passado. Segundo um levantamento da Prefeitura de Porto Alegre, mais de 26 mil pessoas foram afetadas. E assim como em outros pontos da Zona Norte, ainda tem muitas marcas da tragédia. Ficou com um tom meio marrom e muitos imóveis estão para alugar ou vender. Sinal de que muita gente decidiu sair daqui. Ainda segundo a Prefeitura, 8.172 edificações sofreram algum dano no bairro. O Jean conseguiu voltar para casa com a família após 90 dias de água e lama. Finalmente eu estou conhecendo de verdade a tua casa, né, Jean? Exatamente, Vanessa. Depois de um ano, nós conseguimos recuperar uma parte da casa. Quem é esse mimoso? José Vicente, meu neto, né? Eu tenho 3 netos, a Maria Lídia. José Vicente. Oi, José. Oi. Oi, José. Ai, teu netinho? Meu neto, né? Um neto bem da época da enchente. Ele nos abrigou na casa dele, então não poderia deixar de apresentar para vocês o José Vicente. Nós ficamos 40 dias lá num apartamento que era para um casal e um nenê. O pequeno José alegra a família, mas o Jean se preocupa com os vizinhos. Não ficou só um prejuízo material. Naquele momento, quem perdeu tudo teve que voltar e se endividar. Então ficou muito difícil para as pessoas recomeçar. E toda uma rede de apoio que estava naquele momento não deram continuidade. Então agora a gente identifica famílias que precisam de ajuda. A água, ela submergiu toda a parte de baixo da casa, mas com certeza em cima ficou inabitado porque os animais, vários bichos subiram lá para cima. Então foram 90 dias fora de casa e quando a gente voltou era cena de horror. Essas máquinas, esse eletrodoméstico, tudo a gente perdeu na enchente. Né? Ficou como recordação aqui. Vocês aqui no Sarandi, como a gente sempre fala, né? Vocês sofreram com a água, depois vocês sofreram com a lama e depois vocês sofreram com o lixo que não é lixo. A gente perdeu tudo. Imagina, nós tínhamos uma estrutura e aí quando tu te depara com toda aquela perda ali, lembranças, recordações, é muito triste. Seguimos a pé pelo mesmo trajeto que há um ano fizemos de bote, quando era difícil identificar o que era rua, o que era calçada, o que era um lar.
Agora a gente chegou em um ponto aqui do bairro Sarandi que particularmente me toca bastante. Na gravação do dia 25 de maio do ano passado, a gente passou de bote por cima desse campinho de futebol. Aqui, por exemplo, era um campo de futebol da comunidade e aí aqui do outro lado, uma creche que, segundo os moradores, atendia pelo menos 300 crianças. E é muito bom ver essa garotada aqui brincando, jogando bola. Durante a enchente, um bote, um jet ski ou mesmo embarcações improvisadas eram o único jeito de percorrer alguns bairros da capital. Foi de bote que o cinegrafista Diego Vieira e eu acompanhamos com exclusividade a derrubada da Comporta 3, que tinha sido fechada no início da enchente. No início da enchente, quando eles fecharam as comportas, foi para tentar impedir que a água passasse para o centro. Não deu certo. Chegou um momento em que eles perceberam, os técnicos da prefeitura, que o nível da água estava mais alto do lado da Mauá, do lado do centro, do que do lado do Cais Mauá, do lado do Guaíba, digamos assim. Eu lembro que eles estavam com medo de tirar a comporta, derrubar a comporta, porque com medo que a água do Guaíba entrasse mais para a cidade. Eles arrancaram à força a comporta. E eu peguei essa imagem. O objetivo foi alcançado. Era justamente fazer com que parte, pelo menos, da quantidade enorme de água que ainda está na Avenida Mauá e por todo o centro histórico viesse de volta para o Guaíba. Eu vi que as pessoas que estavam na volta ali bateram palma e ficaram felizes porque estavam, a gente está conseguindo lidar com a água, né? Porque a força da água era gigantesca e eles estavam conseguindo, de alguma forma, fazer com que a água voltasse para o rio. A água ela começou a escoar, a descer e junto vieram móveis, vieram algumas coisas que estavam ali na Mauá e esse sim foi um momento muito marcante. Os alagamentos também atingiram em cheio o 4º Distrito, uma região da capital que estava sendo revitalizada e tomada por empreendimentos da indústria criativa. Uma das histórias do 4º Distrito a gente veio contar agora, uma história que primeiro começou como tantas outras com tristeza e perdas na enchente, mas que agora fala de superação e de resiliência. Estão aqui comigo o Rodrigo e a Andréa, que são proprietários deste bar. Acho bem importante a gente começar, Rodrigo, falando dessa plaquinha aqui, enchente, maio de 2024. Por que colocaram a plaquinha aqui? Você sabe que só quem passou pela enchente sabe como foi difícil desde o começo, depois que essas águas baixaram, se reerguer, todo o trabalho de limpeza. Então a plaquinha, além de mostrar para todo mundo que não vivenciou como que foi esse volume de água, também é um símbolo da nossa força, da nossa garra, de superar tudo isso que nós passamos e que tanta gente passou nessa região. A água chegou dia 3 de maio, ela ficou aqui até dia 22, 23 de maio, quando a água desceu, ainda tinha alguns resquícios e a gente conseguiu entrar para começar a fazer a limpeza. Ficou tudo alagado. Só escapou a cozinha, que tem os equipamentos mais caros e que funciona no 2º andar. O bar tem uma atração especial. Esse passeio de Kombi que a gente faz para os clientes sempre teve a proposta de fomentar a região, de apresentar tantos bares legais e restaurantes legais que tem na região. Mas hoje, além das pessoas terem essa vontade de saber quais são os bares, elas querem saber sobre a enchente, aonde a água foi, elas ficam curiosas para saber a marca, tiram foto das marcas. É impressionante, mas acontece. Que bom e que ruim que tem essas marcas ainda, né? Muitos empreendimentos já pintaram, renovaram as suas fachadas, mas muitos também ainda guardam essa marca, ou por uma plaquinha como nós colocamos, ou a própria marca d'água de mostrar como foi esse sofrimento por tantos dias. E até para que não se repita, né? Que bom que os botes não são mais necessários. Que bom que a Kombi está de volta. Como diz uma outra plaquinha na entrada do bar, o que a vida quer da gente
é coragem. A gente fez um passeio agora e aí quando eu vi essa plaquinha com essa frase, eu disse, Rodrigo, vamos levar e vamos colocar junto com a plaquinha da enchente, porque eu acho que é exatamente isso, que a vida quer da gente é coragem. E então a gente, claro, ficou triste, até hoje a gente se emociona, se fala muito, mas a gente quer ter coragem e vai superar os obstáculos, vai continuar aqui no bairro, vai continuar trabalhando, recebendo as pessoas como antes e acreditar que, né, vai dar tudo certo, que não vai acontecer isso novamente. Por mais que a gente tente falar, e sim deve falar de reconstrução, porque a gente está num processo de reconstrução, eu percebo que as pessoas que foram mais atingidas ainda estão muito sofridas. Muitas pessoas nos dizem, a gente não quer tirar essa marca daqui, a marca da água, porque a gente quer se lembrar, para que não aconteça mais. Isso vai de cada um, tem gente que prefere pintar, tem gente que coloca uma plaquinha, mas eu percebo que as pessoas, elas não querem esquecer no sentido de... como se nada tivesse acontecido. Elas querem esquecer no sentido de virar a página e tocar a vida adiante, desejando que o futuro seja melhor. Mas elas não querem esquecer para poder cobrar das autoridades que isso não aconteça mais, que isso não se repita. Esquecer o passado é impossível. Encarar o presente é necessário. Juntos, dá para sonhar com um futuro